Então, pessoal, boa tarde. Pra quem não me conhece, eu me chamo Caio César. Acho que da velha guarda aqui, só o Gerson mesmo. Eu sou bem das antigas velhas guardas do Bellatório, inclusive quando era lá no UFC, né? Mas sempre me chamam, né, para dar formação. Eu gosto muito, né? Então podem me chamar mais vezes, né? Eu gosto bastante desse grupo, né? Tenho um grande apreço, tanto por ter feito parte dele por muito tempo, né? Por ter construído e feito muita coisa aqui, mas também porque eu gosto de falar, né? Sobre temas com relação à igreja, né? Partilhar um pouco sobre as minhas experiências também. Às vezes trazem grupos também sobre temas mais humanos, né? Eu também gosto de falar desses temas, então estejam bem à vontade para me usar quando precisarem, né? Basicamente, esse grupo vai ser sobre um documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum. E para introduzir esse tema, eu gostaria de primeiro falar um pouco, né, bem brevemente, sobre o concílio. Eu, inclusive, há alguns anos atrás, antes mesmo da pandemia, eu já dei uma formação sobre o Concílio Vaticano II aqui, já faz um bom tempo, mas eu ainda tenho gravado, né, também foi gravado, qualquer coisa que vocês quiserem eu posso disponibilizar para vocês. Eu tenho essa formação gravada em áudio, né? E basicamente o Concílio Vaticano II, o que foi esse concílio, né? Ele foi o 21º concílio ecumênico da Igreja. O que quer dizer ecumênico, né? Ecumênico é porque ele reuniu a Igreja por inteiro, né? Ou seja, a reunião do Papa com todos os bispos do mundo inteiro, né? Para poder dar algumas declarações, algumas definições, né? É basicamente digamos assim, a reunião mais importante que existe na Igreja. E ela foi ecumênica porque ela envolveu todos os bispos de toda a Igreja. No total, tiveram 26. Né? Tiveram 5 concílios não ecumênicos, que foram inclusive os 5 primeiros. Muito pela questão também de dificuldade mesmo de locomoção, né? De reunir a Igreja inteira. Estava muito voltada para a questão mesmo das missões, né? A Igreja estava muito voltada para a questão da expansão. Né? E quando ela estava mais consolidada, digamos assim, já no concílio de Nicéia, ele foi o primeiro concílio ecumênico, que a partir daí todos os concílios eles vieram a ser essa grande reunião da Igreja de todo o orbe, né? Ela se deu em 1962, terminou em 1963, né? Faz muito pouco tempo que ela ocorreu, um pouco mais de 50 anos. E uma coisa que eu lanço aqui um pouco para vocês tentarem me dar um retorno. Esse concílio, né, uma coisa que é até muito polêmico, muito falado, muito discutido. Afinal, ele é infalível ou é pastoral? O que é que vocês me dizem? Pastoral. Quem diz que é infalível? Ele é meio a meio. Qual que é o conceito de infalível? Infalível, basicamente, é uma coisa que não falha, né? É uma declaração, alguma afirmação que ela está completamente livre de erros e completamente alinhada com a fé. Certo? Respondendo essa pergunta, o concílio em si, nenhum concílio é infalível, nenhum concílio é pastoral. Porque o concílio em si, ele é um conjunto, né? Dentro do concílio existem diversas constituições, declarações e decretos. São vários documentos que vão compor o concílio. Agora, essas constituições, declarações e decretos, eles sim podem ser infalíveis ou pastorais. Certo? Então, nenhum concílio é infalível. O Concílio de Trento não é infalível. Né? Ele teve várias declarações infalíveis. Né? Nós podemos dizer isso, que eles tiveram várias declarações infalíveis, mas o concílio em si não é. Da mesma forma, o Concílio Vaticano II, ele tem as suas declarações infalíveis, os seus documentos infalíveis, e também tem os seus documentos pastorais, certo? Então, a resposta, o concílio é infalível ou ele é pastoral, nenhum dos dois. Ele tem documentos infalíveis e tem documentos pastorais, certo? Dessas 3 tipos de documentos conciliares, o mais importante deles é a Constituição.
As constituições conciliares, eles vão ser basicamente aqueles documentos que vão ser o tema cargo do concílio, né? São eles que vão dar norte ao concílio. Eles que vão dizer basicamente quais são as propostas do concílio. E a partir deles, né, vão ser gerados os decretos e as declarações que vão esmiuçar cada vez mais, né, esses temas principais colocados nas constituições. Dessas constituições conciliares do Concílio Vaticano II, tem 4. Ou seja, são 4 basicamente os grandes nortes desse concílio. A Dei Verbum, que é o tema de hoje, Lumen Gentium, Gaudium et Spes e a Sacrosanto Concílio, certo? Dessas 4 ainda tem algumas certas classificações, né? A Dei Verbum, ela é uma constituição dogmática. A Lumen Gentium é uma constituição pastoral. A Gaudium et Spes, e a Gaudium et Spes também pastoral, e a Sacrosanto Concílio é uma constituição conciliar, certo? Então, dessas aqui, a única que é dogmática, né, a Dei Verbum, justamente por não tem como fugir disso, né? Algo que vai falar sobre as Sagradas Escrituras, que vai falar da revelação divina. Então, é algo que é tema próprio de fé, né? Por exemplo, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, ela vai tratar o quê? Da relação da igreja. A Lumen Gentium com relação à própria organização da igreja, e a Gaudium et Spes, a relação da igreja com o mundo, né? Toda aquela questão da evangelização, né, e tudo mais. Então, aqui são questões mais pastorais, da relação da igreja consigo mesma, digamos assim, organizacional, e a relação da igreja com o mundo. E a Sacrosanto Concílio vai ser outro tipo de constituição que vai falar da liturgia, né? Então, é uma coisa à parte também, que tem as suas questões, né, tanto infalíveis como também pastorais, né? Então, ela é meio mista, digamos assim. Já a Dei Verbum, ela é a constituição dogmática. A pastoral é passível de erro? É para o quê? A pastoral é passível de erro? Pronto. Passível de erro? Não. Ela não é infalível, ela não é imutável. Ela pode, por exemplo, daqui a algum tempo, a forma organizacional da igreja, a forma que a igreja vai se relacionar com os povos, pode mudar. Só que é justamente aquela questão do magistério em si, né? Tudo isso aqui faz parte do magistério, seja infalível, seja pastoral, faz parte do magistério. E o magistério ele vai se dividir basicamente em duas grandes áreas, né? O magistério extraordinário, que são aquelas grandes declarações, né, na qual solenemente o Papa, o Concílio, ele vai declarar muitas vezes um dogma de fé, vai declarar uma verdade absoluta, uma verdade imutável, né? Então ele vai lá e solenemente ele declara para a igreja aquela verdade, né? Isso é um magistério extraordinário. Normalmente ele acontece poucas vezes, inclusive, né, extraordinário já remete a isso, né? Apenas quando é necessário, por exemplo, há alguma dúvida doutrinária importante, alguma questão de fé que não foi amplamente definida, né? Aí ele vai lá e dá o ponto final. Eu declaro solenemente de que a verdade de fé é essa, ela é imutável e, né, enfim, essa é a declaração extraordinária. Existe também o magistério ordinário, que vão ser basicamente todas as outras declarações que ordinariamente os concílios, os bispos mesmo, o Papa sozinho, ele vai dando com relação a, seja a doutrina, seja a questões pastorais, sejam a questões sociais, né? Tudo isso faz parte do magistério ordinário. O magistério em si, ele é livre de erro, enquanto magistério mesmo, né? Enquanto magistério, enquanto declaração da igreja, ele é livre de erro, mas ele pode ser mutável, né? Ele pode ser, ao longo dos anos, né? Ele pode sofrer modificações porque não é alguma matéria de fé explicitamente, né? É alguma forma da qual nós vamos exercer a nossa fé para aquela situação, para aquela época, para aquele povo específico, muitas vezes, certo? Então, por exemplo, essas constituições que são pastorais, elas são livres de erro porque elas são declarações da igreja. A igreja, né, o próprio Cristo, ele deu essa autoridade para a igreja, e é claro, ela deu para a igreja esses dons divinos de que ela não venha a se perder em questão de fé.
né? Em questões pastorais, é claro que a igreja pode dar algumas resoluções que talvez não sejam as melhores, mas elas ainda assim, é nosso dever como católicos, como praticantes da fé, dar a nossa aceitação a essas questões pastorais, né? Elas nunca podem ir contra a fé, né? Porque elas fazem parte do magistério, mas, por exemplo, nós podemos dizer que poderia se haver uma forma pastoral melhor, né? Mas, enfim, né? Nisso ela, digamos, ela não é danosa à fé, mas pode ser, digamos... Oi? É discutível, que pode haver formas melhores, né? Porque, enfim, são declarações que muitas vezes até tem partes humanas, né, que podem ser falhas, mas nunca contra a fé, né? Mas sim em questões mesmo práticos, né? Em questões práticas elas podem falhar, mas em questões de fé elas nunca podem falhar porque elas são assistidas pelo Espírito Santo, né? Então, nunca a igreja ela vai falhar em questões de fé, certo? Mas ela pode ser passível a alguma imperfeição, alguma coisa assim, né? Mas nunca que vai levar contra a alguma questão de fé, certo? Então, de todos os documentos, o que mais preza a questão da infalibilidade e da questão dogmática é a própria Dei Verbum, certo? Que, inclusive, quando você vai realmente dar uma certa comparada, né, realmente porque você não pode pegar simplesmente um documento solto, né, da igreja sem ter toda essa visão anterior, né, dos documentos, principalmente daqueles que falam do mesmo assunto, né, ou seja, da revelação divina. E quando você vai fazer esse estudo, né, dos documentos, principalmente conciliares, acerca da revelação divina, você vai ver que a Dei Verbum, ela basicamente é um grande compilado dos documentos do Concílio de Trento e dos documentos do Concílio Vaticano I, né? Então, o que não é nem um pouco impressionante, porque, enfim, a doutrina da igreja sempre foi a mesma, né? Então, todas as declarações ao longo do tempo que forem dogmáticas, que forem infalíveis, elas sempre vão ter o mesmo cerne, né? Elas sempre vão afirmar as mesmas coisas, às vezes de formas diferentes, né? E com explicações mais, digamos, mais fáceis de ser entendíveis para o pessoal da época, né? Então, por isso que elas sempre são renovadas, mas sempre reafirmando as mesmas coisas. Então, basicamente, a Dei Verbum, ela é a mesma, digamos, o cerne da Dei Verbum, né? Os ensinamentos da Dei Verbum, elas são as mesmas daquilo que já foi falado em Trento, são as mesmas coisas que já foram faladas no Concílio Vaticano I. Ela vai, mais uma vez, reforçar, né, reanimar esses ensinamentos, certo? Então, qual é a proposta da Dei Verbum? Ela tem duas propostas básicas. Falar sobre a verdadeira doutrina da revelação e falar sobre a verdadeira doutrina da sua transmissão. Basicamente, o cunho realmente doutrinário de ensinamentos da Dei Verbum é falar sobre a verdadeira doutrina, né, da revelação e da sua transmissão. E o que é basicamente a revelação? O que é que a encíclica ela vai nos ensinar sobre a revelação? Deus quis revelar-se, né? Isso aqui é o importante, Deus quis revelar-se, foi da vontade divina que ele se revelasse e manifestasse a sua vontade. Aí, como é que Deus ele vai se revelar e manifestar a sua vontade? Para que os homens tenham acesso ao Pai e se tornem participantes da natureza divina, por Cristo, o Verbo encarnado no Espírito Santo. Então, basicamente, Deus quis revelar-se, né? Foi da vontade dele se revelar e mostrar a sua vontade, para que os homens tenham acesso ao Pai. Então, qual é o fim dessa revelação? Nós termos acesso ao Pai, nós temos o conhecimento, e a partir do conhecimento nós nos unamos, né? Nós temos acesso a Deus. E se tornem participantes da natureza divina. Então, nós não apenas vamos conhecê-lo, como nós também vamos participar da natureza divina. Por meio, é claro, de Jesus Cristo, né?
Basicamente, a parte da revelação, né, do Evangelho mesmo, do Novo Testamento, que vai planificar realmente essa participação e vai nos levar a uma comunhão, né, muito mais perfeita com Deus, na qual nós vamos participar da natureza divina, né, por meio dos sacramentos, por meio da igreja e por meio, né, de toda essa comunhão dos santos, né? Então, basicamente, a revelação é isso. Deus quis se mostrar para que nós possamos ter acesso a Ele e nós também possamos participar da natureza divina por meio dessa revelação. Certo? E como é que Deus se revela? Por meio, basicamente, de gestos e palavras. Né? Os gestos, que são basicamente os acontecimentos, né? Ao longo de todas as Escrituras, Deus ele vai se revelando por meio de vários símbolos, por meio de vários acontecimentos, e a partir disso, né, ele vai se manifestando e confirmando aquilo que está escrito nas palavras. Né? Existe a palavra escrita, aquilo que Deus nos falou, aquilo que Deus nos revelou por meio dos seus profetas, por meio do seu Filho, por meio, né, de toda a igreja. E essas palavras elas são manifestadas e confirmadas por esses gestos, né? Por esses acontecimentos, por esses símbolos, por toda essa história realmente da igreja e também do povo escolhido no Antigo Testamento. Já essas palavras elas vão proclamar e iluminar esses gestos, né? Os gestos por si só, muitas vezes eles são difíceis realmente de compreender, então também faz necessário o estudo primeiramente da palavra, para que nós possamos compreender aquilo que está por trás dos acontecimentos. Né? Então, as palavras elas vão proclamar e iluminar, ou seja, elas vão iluminar, vão fazer com que seja visível os gestos, né, e os seus significados. Certo? Então, basicamente são essas duas realidades de como Deus se revela a nós e como elas se relacionam. E como é que essa revelação ela foi feita? Primeiramente, houve uma preparação. Toda aquela preparação, né, na qual Deus ele primeiro criou o mundo, né, todo o Antigo Testamento, ele escolheu um povo, né, vieram os reis, os profetas, toda essa preparação, na onde ele abriu o caminho à salvação por meio da revelação aos primeiros pais. Então, lá no Antigo Testamento, principalmente, né, ele vai abrir caminho à salvação do povo, que enfim, né, eles vieram a se perder pelo pecado, né? Como eles se perderam pelo pecado, eles necessitaram da salvação, e então Deus vai preparar a sua revelação com essas revelações aos primeiros pais, né? Abraão, Moisés, os profetas, os juízes, né? Tudo isso vem preparar a revelação. E além disso, ele construiu, né, o seu povo e instruiu a esperar o Salvador. Tudo isso foi o processo de preparação para quê? Para o ápice da revelação, que é o Evangelho. Certo? Então aqui, o grande ápice da revelação, onde Cristo ele vai completar e planificar a revelação, está no Evangelho. Né? Ele é o grande cume, né, na qual, se formos ver a própria Bíblia, né, ela tem um grande ápice, ela começa, né, a preparação. Vai lá, os profetas, o povo ele vai se reunindo e vai recebendo as suas bênçãos e tudo mais, vai tendo os acontecimentos que vão ter também os seus significados, e cada vez mais Deus vai se revelando de forma mais constante, até chegar ao grande ápice, que é o Evangelho, na qual o próprio verbo, né, a própria palavra, a própria revelação, ela se planifica por quê? Porque o próprio verbo de Deus se encarna, vem para nós. Né? Então não é apenas mais uma palavra dita, não é apenas mais uma palavra que é transmitida por meio de pessoas, né? Que as pessoas também são falhas, mas já que no Evangelho, né, o próprio Deus, né, uma pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, o Filho do Pai, ele se encarnou, veio para o meio de nós para nos ensinar, né, todas as verdades e, por fim, chegar ao seu ápice e o fim da revelação. Né? A revelação propriamente dita, ela tem por fim na morte e na ressurreição de Cristo. Né? Aqui é o grande ápice e também o fim da revelação. Depois de Cristo, como ele é o ápice, a plenitude e o fim da revelação,
Nada após dele pode ser de novo. Tudo após dele não é mais revelação divina, mas sim uma construção, né, uma melhor compreensão de tudo aquilo que ele já nos revelou. Seria completamente errado nós dizermos que a igreja ela vai dizer algo novo da revelação. É completamente errado. Cristo pôs o ponto final à revelação. Se nós disséssemos que a igreja ela meio que inovou na revelação, na fé, nós estaríamos dizendo que Cristo foi incompleto, que Cristo, né, ele não foi perfeito. Mas não, Cristo ele nos ensinou tudo o que nós precisávamos para chegar à salvação. Ensinou tudo o que nós precisávamos para manter a nossa fé, né, a nossa fé de forma completa. Né? E o que a igreja faz ao longo dos tempos, por meio do seu magistério, é justamente interpretar, dar uma nova visão, né? E se aprofundar cada vez mais a esse grande mistério que é a revelação divina. Pode falar. Eu acho muito interessante essa questão da preparação da revelação e o processo de revelação durante todo o período da história do povo. Né? Porque a Sagrada Escritura, ela está registrada na história do povo de Deus. A história de um povo que recebeu a revelação e que foi aprendendo a corresponder e a compreender esta revelação. Então a igreja muito sabe de nos dizer qual é a revelação, para nos mostrar o caminho, né? Para iluminarmos este caminho. Porque quando nós não temos, por exemplo, a tradição apostólica e o magistério, nós ficamos apenas com a Sagrada Escritura. E apenas com a Sagrada Escritura nós vamos querer ter como revelação plena aquilo que ainda estava sendo trabalhado no decorrer da história. Por isso que as pessoas, por exemplo, pensam, né, os protestantes, eles chegam a pensar, os evangélicos protestantes, que, por exemplo, não existe purgatório, porque eles pegaram apenas uma parte lá do Salmo, sei lá onde, que a revelação já estava sendo desenvolvida naquela época, que as pessoas não tinham compreensão de que existia ainda o purgatório vai ser comentado mais lá para frente, só lá em Macabeus, muito para frente, né, de quando mas eles excluíram Macabeus, né? E assim, é muito interessante você perceber, por exemplo, diversos aspectos de erros protestantes evangélicos que se dão porque não compreenderam esse processo do amadurecimento da revelação. Que a revelação é um processo, não é uma coisa que lá na época de Abraão a gente já sabe, já tem a revelação plena. Aí vem os ateus, né, muito inteligente, que pega e coloca o livro de Gênesis e fica perguntando ao pessoal, por que isso daqui acontecia, não sei o quê. Como esperasse que o Deus que foi se revelando, né, ao decorrer da história, permanecesse, fosse o mesmo, exatamente igual, por exemplo, a seu método, a sua pedagogia fosse a mesma da época de Jesus, da época lá do povo antigo. Vou fazer um comentário em cima do teu comentário. Não só essa questão de eles não compreenderem a revelação nesse processo parcial, né? Mas também eles estão, a exegese protestante, não sei nem se eu posso usar o termo exegese, mas enfim, a interpretação das escrituras. Uma falsa exegese, né, no caso. Dos protestantes, ela é incompleta. Geralmente, o que eu percebo, principalmente dos protestantes que saem gritando no YouTube na internet, é que eles tomam as interpretações por demais literal, de forma muito literal. Uhum. Não se tem o sentido, os sentidos que a igreja compreende, que seriam alegórico e anagógico. Uhum. Então é uma interpretação muito superficial e não consegue compreender toda a profundidade da revelação. Outro ponto também interessante de se perceber é que quando você, que o cara vai falar, é que quando você joga a igreja para fora da equação da palavra de Deus, você fica com algo disforme. Porque a Sagrada Escritura, ela pertence a um corpo. Esse corpo, né, é um pedaço do corpo.
E esse corpo completo é a Caixa Apostólica, o Magistério, né? Tem o Papa, é tudo muito importante para não cair no subjetivismo na religião do homem. Né? Então, quando você tira isso, você acaba divagando em coisas que não tem sentido. Né? Outro ponto também, que o Caio falou, é importante entender que a revelação, ela se serve de Cristo, ou seja, o Cristo ele revelou, é a plenificação da revelação. E que até a morte do último apóstolo, a gente vai conhecer esses aspectos de Cristo. Né? Depois da morte do último apóstolo, a gente tem apenas a explicação daquilo que foi realmente o que Cristo é. Entendeu? Mas não dá para você chegar e dizer, vai vir um anjo e vai mostrar uma nova revelação, igual como, por exemplo, os Mormons, né? Tem o livro dos Mormons, né? Que eles têm a terceira revelação, né? É o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Novíssimo Testamento. É o livro dos Mormons. Né? Então, assim, é como se Cristo não tivesse. Cristo não é o suficiente. Entendeu? Cristo não foi o suficiente para essa concepção, né? Que existe lá o anjo lá que ensinou coisas mais elevadas que o próprio Cristo. Justamente. A gente sabe que o anjo poder Justamente. Então, é no Evangelho, né, de que a revelação ela vai se planificar e também vai ter o seu fim. Né? Tudo que vai vir de, entre aspas, bem entre aspas, inovação, na verdade é uma releitura e uma nova, né, porque basicamente, digamos assim, né, como se a revelação ela fosse um terreno, né, um grande terreno limitado com cercas, né, na qual lá está a nossa fé, né? Mas nós podemos cada vez mais cavarmos, né, aprofundarmos cada vez mais em meio a esse mistério, né? Porque o mistério divino, ele podemos dizer que é infinito, né? Porque Deus é infinito. Então, ele nunca vai se acabar, né? Nunca vai ter um fim, né? Nunca vai se esgotar, né? o seu grande mistério. Então, por mais que ele tenha sido dado fim, né? Ou seja, Cristo ele delimitou tudo aquilo que é a verdade, tudo aquilo que é a fé, mas nós podemos cada vez mais nos aprofundarmos nessa fé, né? Por meio inclusive das nossas orações, por meio da nossa leitura das Sagradas Escrituras e nos cavarmos cada vez mais nesse grande mistério que realmente, né, no eixo Z, né, lá para baixo, ele é infinito, né? Ele é delimitado, né, no plano XY, né? Como digamos assim, né? Cristo, né, ele limitou, né, disse isso aqui é a verdade, isso aqui é a nossa fé, não existe nada para fora dela, né, se você for buscar alguma coisa por fora dela, não é a verdade, mas nós podemos cada vez mais, isso é o trabalho da igreja, né? Podemos cada vez mais nos aprofundarmos nessa fé, nos aprofundarmos e descobrirmos novos mistérios, né, e enfim, conhecermos cada vez mais a Deus por meio da exegese, por meio dos ensinamentos, por meio do próprio estudo mesmo das Escrituras, certo? Então, uma frase aqui da encíclica que eu achei fenomenal, né? Isso aqui que se vocês quiserem guardar no quarto de vocês para lerem todos os dias, é muito importante, né? Para quem realmente assim vai estudar, né, principalmente as Sagradas Escrituras, né? Esse texto aqui da encíclica eu acho primordial, né? Deus ele pode ser conhecido pela luz natural da razão, né? Nós podemos conhecer a Deus pela luz natural da razão, a partir das coisas criadas, né? Isso daqui é realmente uma definição, já que muitos outros concílios já deram, né? Que já é uma verdade muito estabelecida no nosso magistério. Deus ele pode ser conhecido pela luz natural da razão. Inclusive, São Tomás de Aquino ele vai esmiuçar muito com relação a isso, né? No entanto, deve-se atribuir à revelação divina a possibilidade, na condição presente do gênero humano, né? Ou seja, o conhecimento mesmo da revelação, mesmo na revelação divina, ela vai estar limitada à condição presente do gênero humano, ou seja, existem, é claro, mistérios dentro da revelação divina que estão para além,
da nossa compreensão, né? Que nós realmente só vamos ter dimensão de muitos desses mistérios, né? Quando realmente nós nos unirmos a Deus na eternidade, né? Ou seja, a revelação divina também está limitada à nossa condição presente do gênero humano, de todos conhecermos facilmente. Ou seja, a revelação divina, ela é disponível a todos, para que todos possam conhecer facilmente, com certeza e sem erro, as realidades divinas acessíveis à razão humana. Então, dentro de tudo aquilo que é o conhecimento de Deus, a revelação divina está em sua plenitude, nos mostrando para todos, ela é acessível a todos, para que nós possamos conhecer facilmente, com certeza e sem erro, essas realidades, mas só aquelas que são acessíveis à razão humana. Então, para além de tudo que é a revelação divina revelada por Cristo, revelada pela Igreja, existe ainda um mistério muito maior, que é justamente, né, aquilo que nós não temos condições de conhecermos, né? Deus, ele se revelou, né, mas é claro, de forma incompleta, porque nós não temos condições, a nossa limitação humana, da nossa natureza humana, ela não consegue abarcar completamente a Deus. Então, a revelação divina que nos foi dada foi o quê? Tudo aquilo, né, que é necessário para que nós cheguemos ao conhecimento de Deus de forma fácil, sem erro, né, e com certeza, né, dessa plenitude limitada à nossa condição humana, certo? Então, para além da nossa vida, né, quando nós estivermos com Ele na eternidade, certamente nós teremos ainda um conhecimento muito maior, né, desse conhecimento de Deus, dessa revelação divina, quando nós nos unimos a Ele, né, e nós nos desvincularmos um pouco mais dessa realidade, na verdade não da realidade, né, mas das limitações que o ser humano tem, né? Então, basicamente é isso. A questão da revelação divina. O segundo ponto, né, da qual a Dei Verbum ele vai focar, né, é com relação à transmissão da revelação divina. A revelação, né, inclusive como nós vimos aqui, ela é destinada a todos os povos, né, é uma revelação, ela é universal, ela foi feita para que todo o mundo, né, todos conhecessem a Cristo, todos conhecessem a Deus, e por meio desse conhecimento se convertam, né, se libertem do pecado e venham à salvação, né? Essa revelação ela foi feita também para ser transmitida na sua integridade, para ser transmitida através dos tempos e também para ser transmitida a todas as gerações. Então, essa transmissão ela não é uma coisa pontual, né? É claro que ela há vários pontos, né? Existe, inclusive, né, na própria preparação, houveram vários fatos pontuais de transmissão da revelação divina, né, quando Moisés subiu ao monte, desceu com a palavra de Deus, né, vários episódios na qual a revelação ela foi sendo transmitida por meio dos profetas, culminou com o maior de todos os profetas, né, o próprio Jesus Cristo, né. Foi a maior transmissão que houve em toda a história da criação mesmo do gênero humano, né? Mas essa revelação, ela ainda tem que ser transmitida ao longo dos tempos, ao longo das gerações e para todos os povos. E essa revelação ela vai ser transmitida, né, justamente com essa comunicação que Cristo deu aos apóstolos, né? Cristo ele comunicou aos apóstolos os dons divinos, né, logo antes mesmo da sua ascensão, comunicou aos apóstolos os dons divinos e os encarregou de pregar o Evangelho. Ou seja, o que é pregar o Evangelho? É transmitir a revelação divina em sua plenitude, porque a plenitude da revelação divina é o Evangelho, né? Então, quando diz pregar o Evangelho, é só pegar aqueles 4 livros e só falar deles? Não. Na sua integridade, né? A plenitude é o Evangelho, tudo vai estar no Evangelho, mas também existe todo aquele ao redor da palavra de Deus, que não está unicamente nas Sagradas Escrituras, né?
Também a palavra de Deus ela é mais abrangente ainda, né? E então a revelação ela vai ser transmitida na sua integridade, ou seja, também tem que ser passado a questão também do Antigo Testamento, o Novo Testamento que foi os escritos dos apóstolos também, né? É interessante perceber que quando Cristo mandou pregar o Evangelho a todas as criaturas, os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Justamente. Então, Jesus ele estava mandando pregar a ele. Né? Justamente. Falem de mim. Né? Porque Jesus é a palavra de Deus. Né? Então, quando eu prego a palavra de Deus, eu estou falando de Jesus. Essa ideia de que eu vou estar falando da Bíblia primeiro, né? É algo que veio só depois. E muitas das vezes, com a mentalidade, até um pouco protestante, pensar que a palavra de Deus é só a Bíblia. Não é. Porque, inclusive, né, uma coisa também que a David ela vai deixar bem claro, o Evangelho em si, ele não é um ato de Cristo. O escrito do Evangelho, ele é um ato apostólico. Todo o Novo Testamento, ele é um ato apostólico. Né? Quem escreveu, quem realmente deu aquelas afirmações que estão no Evangelho, né? Claro que ele tem as afirmações do próprio Cristo, os acontecimentos que ocorreram, né? Mas as afirmações eles foram dadas pelos apóstolos. Eles são atos apostólicos também. Então, todo o Novo Testamento, ele foi desenvolvido por causa justamente dessa comunicação, né? Cristo deu essa autoridade aos apóstolos, né? Ele não deu os 4 evangelhos para os apóstolos, ele deu a autoridade para que os apóstolos fizessem a revelação divina, né? Escrita no seu Novo Testamento, tanto nos evangelhos, seja nas suas cartas, né? Cartas paulinas, cartas de João, de Pedro, né? Então, todo o Novo Testamento, se nós formos ver, na verdade, não, eles são atos dos apóstolos, né? Por isso que, inclusive, né, a Sagrada Escritura, ela tem por fim, né, o Novo Testamento, só que a palavra de Deus, ela não tem por fim unicamente na Sagrada Escritura, mas ela também vai abranger a tradição, que é o quê? Os ensinamentos dos apóstolos. E os ensinamentos dos apóstolos, como nós vimos, né, eles têm a autoridade tão grande quão é as Sagradas Escrituras, né? Então, da mesma forma que nós devemos crer no Novo Testamento, nós vamos ter que crer na tradição da igreja. Porque quem fez essas duas partes aqui foram os apóstolos, né? Quem nos deu o Novo Testamento, quem nos deu os ensinamentos, a tradição, foram os apóstolos, né? Aqui, o Antigo Testamento foram os profetas, né? Foram diversas pessoas ao longo desse período, né? Que foram escrevendo e foram nos transmitindo essas verdades da revelação, né? Mas isso aqui tudinho é os apóstolos, né? Cristo deu a base, ele deu a base para os apóstolos e então os apóstolos nos transmitiram. Então, com a mesma autoridade que tem, inclusive todo o Novo Testamento também vai ter a tradição da igreja, que é, digamos, e ela inclusive ainda faz parte, né, da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus propriamente dita. A revelação divina, ela vai parar aqui no meio do Novo Testamento, né? No Evangelho com a morte de Cristo. Não existe mais revelação divina a partir disso, mas ainda existe palavra de Deus a partir disso. Até a morte do último apóstolo, certo? Então ainda existe palavra de Deus. Quando a Bíblia fala palavra, a minha palavra, né? Sempre que ele vai falar a minha palavra, ele não vai estar limitado unicamente à revelação divina, nem ao que está escrito nas Escrituras. Mas ele também vai abranger aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Certo? Então, Antigo Testamento mais Novo Testamento são as Escrituras. Mas soma-se ainda aos ensinamentos dos apóstolos, que é a tradição da igreja. Tudo isso é a palavra de Deus. Até porque, se você for olhar, por exemplo, as cartas de São Paulo, né, elas não falam necessariamente de algo de teologia. Elas falam de como viver a fé. Mas esse ensinamento também se encaixa com a palavra de Deus, né? Você tá bom? Inspirado. Sim, sim. Porque é uma maneira de chegar a Deus, transmitido pelos apóstolos. Sim, sim. E inclusive, né, em questão de revelação divina, essa forma de explicação da fé não é algo novo, é algo que Cristo já revelou, né? Tudo que os próprios apóstolos eles vão ensinando, né, por meio
tanto das cartas deles, né, como também nos ensinamentos que eles vão dar, que estão fora das Sagradas Escrituras, né, que não estão documentadas, né, por escrito nas Escrituras. Tudo isso veio daquilo que é próprio da revelação divina, né? Ela teve fim, mas foi uma digamos, né, ela teve um ápice tão grande que não pôde se dar fim unicamente, né, em questão de conhecimento, né, de desenvolvimento daquele mistério, né, como se houvesse um grande fogo de artifício que teve um grande ápice, né, iluminou, deu um forte clarão, e a pessoa ainda fica lá um tempo admirando, né, tentando compreender o que foi aquilo, né, o ápice já passou, mas os frutos, né, digamos assim, o desenvolvimento daquela revelação, ela ainda tem que passar durante um tempo, que foi justamente a missão dos apóstolos, né, meio que tentar passar para nós, né, toda essa revelação divina, certo? E uma coisa aqui também que eu passei, né, e acabei não falando, né, que ela fala, né, que vai ser através dos tempos, transmitido a todas as gerações, os apóstolos morreram, né, então esse encargo, né, teve que também ser dado para frente, né, então justamente a transmissão ela vai ser perpetuada pelos bispos, né, por meio do magistério, certo? Então a revelação foi transmitida por Cristo aos apóstolos, eles são os grandes detentores da revelação divina plena, eles transmitiram a sua revelação, né, no Novo Testamento, nos ensinamentos dos apóstolos, na tradição, e, por fim, ao longo do tempo, ela tem a missão de continuar sendo transmitida, que vai ser feita justamente pelos bispos, por meio do magistério, certo? Então, como é que é aqui o panorama, né? A palavra de Deus foi revelada, e essa palavra de Deus ela foi confiada à igreja, né? Foi confiada primeiramente aos apóstolos, os apóstolos constituíram a igreja, que inclusive foi uma própria ordem dada por Deus, né? Não foi algo que eles quiseram fazer, foi uma obra divina. E essa palavra de Deus foi confiada à igreja, para quê? Para que houvesse a conservação da fé, para que a fé não se perdesse. Se ficasse unicamente na Escritura, né, muito provavelmente grandes pontos da fé teriam sido perdidos, né? Mas não, ela foi confiada à igreja e a igreja conserva essa fé por meio do seu magistério, por meio do seu ensinamento, das suas encíclicas, dos seus decretos. E esse magistério, ele volta-se sempre à questão da palavra de Deus, né? Porque é o magistério que vai ter a interpretação autêntica da palavra de Deus, inclusive exclusiva, né? O magistério é exclusivo ao magistério ter essa posse, né, da interpretação autêntica da palavra de Deus, certo? Então, basicamente, o que é a encíclica em si, né, o que temos de doutrina, né, imutável e eterna, né, e de fé mesmo, infalível, é basicamente isso, né? Mas o documento ele ainda vai se aprofundar em muitas outras questões acerca das Sagradas Escrituras, né? É um documento muito pequeno, né? Vocês podem muito bem pegar um dia e ler ela inteira, né? Talvez se você for esmiuçar muito mesmo, 2 horas você consegue ler ela inteira, né? Porque ela é um documento bem pequeno, mas que ela nos dá, né, essas informações que são muito necessárias, né, para a vivência da nossa fé e para o conhecimento da revelação divina. E ela vai continuar, né, falando justamente dos pontos, né, da revelação em si, no Antigo Testamento, né, na qual ela vai explicar a questão da eleição do povo para preparar o gênero humano. Foi aquilo que eu inclusive, já dei umas pinceladas aqui, né? Na qual Deus ele começa a se revelar por meio dos profetas, vai dar início a essa preparação da revelação, né? E algo que também na carta de Romanos vai falar. Tudo que foi escrito antes de nós, né, isso vai fazendo referência justamente, né, a esse Antigo Testamento, para a nossa instrução, para que conservemos a esperança, sustentados e apoiados na Escritura, né? Então, tudo aquilo que foi escrito antes deles, né, foi para a instrução, para conservar a esperança
e para sustentar e apoiar as Sagradas Escrituras. Então, se nós temos um certo alicerce das Sagradas Escrituras, é justamente o Antigo Testamento, né, na qual a plenitude da revelação no Novo Testamento ela vai estar alicerçada a partir dessa revelação dada no Antigo Testamento. Então, nós vamos ter essa relação do Antigo Testamento com o Novo, na qual o Antigo Testamento ele se manifesta no Novo Testamento, né? Ou seja, o próprio Novo Testamento ele tem acontecimentos na qual ele vai manifestar aquilo que já estava oculto no Antigo Testamento, né? Inclusive, né, agora, muito recentemente, né, nós tivemos a Paixão de Cristo. Na própria Paixão de Cristo nós vemos muito isso, né, as confirmações de várias passagens do Antigo Testamento, né, de várias profecias, na qual o próprio Cristo ele fez com que essas profecias se cumprissem, né? Isso acontece, né, em várias outras questões que tem essa relação do Antigo com o Novo Testamento. O Novo Testamento ele vai manifestar aquilo que está no Antigo Testamento. É como se o Antigo Testamento ele desse um spoiler, né? Ele desse uma chamada. Mais na frente vai acontecer uma coisa bem legal. Aí quando o negócio legal aconteceu, aí, eu já falei que ia acontecer, entendeu? Tipo, essa relação assim, né? Tudo já está, né, nessa arquitetura, né, que Deus já colocou na sua revelação. Enquanto o Novo Testamento, ele vai manifestar aquilo que está velado no Antigo Testamento, né? Então lá está coberto com um véu, né, esses mistérios do Antigo Testamento, na qual o Novo Testamento ele vai lá e rasgar esse véu para que nós tenhamos a plena percepção desses mistérios, certo? Então o Antigo Testamento é isso, toda essa preparação. No Novo Testamento, o documento conciliar ele vai falar sobre o quê? Que esse Novo Testamento, primeiramente, a excelência da relação divina, como eu já falei, onde o próprio Verbo veio a nós. Como eu também já falei anteriormente, ele é de origem apostólica, ou seja, o Novo Testamento, basicamente, ele é um ato apostólico, ele é algo que os apóstolos deram para nós, né? Os profetas eles deram para nós o Antigo Testamento e os apóstolos nos deram o Novo Testamento. E ele é a concretização da ordem dada por Cristo de transmitir os fundamentos da fé. Ou seja, lá no ano 33, né? Depois de Cristo, quando ele foi ascender aos céus, não existia o Novo Testamento. Cristo ele deu a missão aos apóstolos para que eles revelassem, né, essa revelação divina, e com isso se criou-se o Novo Testamento e também a tradição. E é claro, né, já no nosso conhecimento, os evangelhos ocupam o primeiro lugar entre todas as escrituras, né, na qual nós vamos ter, né, esse quarteto, né, dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Existem inclusive outros evangelhos, né, que não fazem parte do cânon dado pela igreja, né? O próprio cânon das Sagradas Escrituras ele é dado pela igreja, né? Tudo é dado pela igreja, toda a transmissão da revelação divina ela passa pela autoridade da igreja, dos apóstolos, né? Sem a igreja não existiria a Bíblia, não existiria revelação. Não é que não existiria, a revelação existiria, né? Mas ela não conseguiria ser transmitida para nós, né? Por meio da igreja, com essa autoridade da igreja, que nós podemos, né, conhecer essa revelação. Os demais escritos, né, que não estão nas Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, vêm confirmar, explanar e pregar o que já foi revelado, bem como expor os admiráveis acontecimentos da igreja e anunciar a gloriosa consumação, né, que também existe na revelação do Novo Testamento, as questões dos últimos tempos, né? Também faz parte da revelação divina, essa revelação daquilo que inclusive ainda há de vir nos fins dos tempos, né? De como será dado os fins dos tempos digamos, a plenitude da existência humana, na qual realmente Jesus Cristo vai voltar, e então toda a criação ela também vai ser planificada, né? Enfim, isso aí já parte para uma outra área, né, realmente da doutrina da igreja, né, na qual toda a criação ela vai ser planificada e vai ser elevada, né? Mas enfim, o Novo Testamento ele vai dar tudo isso, né? Essa dádiva, né, esse presente que os apóstolos nos deram. E
por fim, né, a encíclica ela vai terminar, né, e talvez seja o ponto mais importante em termos práticos, né, da encíclica, é esse chamado, essa exortação, esse pedido que a igreja faz para que nós, como os fiéis católicos, nunca deixemos de ter esse amor, de ter essa veneração, de ter esse apreço pela palavra de Deus e pelas Sagradas Escrituras, né? A parte doutrinária realmente da encíclica é isso daqui, né? Mas no final da encíclica ela vai nos dar uma exortação, até mesmo pastoral, né? Uma exortação na qual ela vai nos instruir para que todos nós, principalmente, né, ela vai dar um grande destaque aos clérigos, né? Aos bispos, os padres, mas ele também vai dar uma ênfase aos religiosos e também aos leigos, de que todos nós temos que nos empenhar nesse desenvolvimento orgânico daquilo que é a interpretação das Sagradas Escrituras. É claro que nós sempre temos que estar orientados unicamente pelo magistério, né? Que é justamente essa limitação que tem na revelação divina, né? Nós temos sempre que estar orientados dentro do magistério, né? Digamos, até uma certa supervisão, né? Para que nós não possamos entrar no erro ao interpretar as Sagradas Escrituras, né? Ao ler alguma coisa aqui, pensar uma coisa mirabolante, uma coisa nova que surgiu na minha cabeça, um devaneio, um delírio, né? E acabar surgindo uma coisa nada a ver, né? E venhamos a nos afastar da verdade, né? Seria engraçado se fosse tão real, né? É como se isso nunca acontecesse ao longo de todos esses 2000 anos, né? Assim surgiu o protestantismo, surgiu tantas outras seitas, né? Tantas outras desvirtuações, né? Tantas outras heresias, né? Então, vai adultera. Então, né? Ele vai nos exortar a nós também fazermos parte dessa exegese, que ela tem que estar sempre sendo monitorada pelo magistério, mas também que nós temos que ter uma livre iniciativa, né, até mesmo para que nós possamos realmente crescer na nossa espiritualidade, né, se nós temos uma grande fonte de revelação divina, com certeza uma das maiores, né, as Sagradas Escrituras. Nós temos grandes fontes, né? Nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a tradição da igreja, nós temos os magistérios, né? Então nós temos que nos alimentar de todos eles. Nós não devemos nos alimentar unicamente do magistério, unicamente da tradição e unicamente das Sagradas Escrituras. Mas porque se nós temos todo esse grande tesouro às nossas mãos, porque nós não vamos a ele, né, por completo, né? Se nós vamos, por exemplo, estudar algum tema que algum Papa falou, alguma encíclica falou, também vamos lá na Escritura buscar todo aquele embasamento, porque inclusive até as próprias encíclicas, todas elas têm como grande embasamento, como grande regra de fé, né, as Sagradas Escrituras e a revelação, né, porque não tem como inovar, como eu falei, né. O magistério em si, ele é basicamente só trazendo os tesouros da antiguidade, né, da época de Cristo para a atualidade, né. Basicamente, o magistério que ele faz é isso, né? Nas suas encíclicas, nos seus ensinamentos, ele pega aquele tesouro lá e traz para a nossa realidade, né? Então, acaba que sempre nós nos voltamos sempre para as Sagradas Escrituras. E a encíclica ele vai dar esse direcionamento muito fortemente para essa questão de nos exortar a amarmos, a venerarmos as Sagradas Escrituras, né? E tem também uma frase que ele vai finalizando esse documento, que é inclusive, se não me engano, de Santo Ambrósio, né? Essa frase, na qual ele vai falar que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, né? Então nós não podemos ignorar as Escrituras, porque se nós ignorarmos as Escrituras, nós vamos estar, na verdade, ignorando a Cristo, porque Cristo veio, né, primeiramente para nos dar o caminho da salvação, né, para nos libertar das algemas do pecado, mas como é que ele faz isso? Nos dando a revelação divina, né? Nos dando essa possibilidade de termos acesso a Deus Pai, né? E tornarmos participantes
das realidades divinas, né, da natureza divina. Então, se nós ignoramos as Escrituras, na verdade nós estamos ignorando um dos grandes principais propósitos pelo qual Cristo veio para a Terra, né, que é justamente planificar a revelação divina, certo? Então, nós não devemos nunca ignorar as Sagradas Escrituras. E também o último ponto para finalizar, né, a Dei Verbo no finalzinho, ela também exorta pela questão, né, não é uma exortação, né, mas um conselho que ela nos dá, né, a questão da leitura orante, né, a leitura, a meditação de fato das Sagradas Escrituras, não simplesmente por conhecer, né, não simplesmente por ler e saber, como muitas vezes os protestantes fazem, né, de decorar a Escritura, mas ter uma meditação, de ter uma leitura orante, de trazer as Sagradas Escrituras para a nossa oração pessoal, né? Isso são formas, né, da qual nós vamos trazer para a nossa espiritualidade, para o nosso dia a dia, a realidade que são as Sagradas Escrituras, né? Então, ela também vai dar esse grande conselho, esse grande pedido, para que também nós traçamos para a nossa espiritualidade, para a nossa oração, a leitura das Sagradas Escrituras, certo? Basicamente, o que nós temos da encíclica é isso, né? E se vocês tiverem mais alguma contribuição, alguma pergunta, né, leiam. Ela é uma encíclica muito fácil, muito acessível, né? Você vai lá no site do Vaticano, você acha fácil, você consegue ler em uma tarde, né? Uma leitura muito boa, muito fácil, né? Então, eu aconselho bastante vocês terem acesso a ela e fazerem essa leitura, certo? Pois é isso. Por questões de pedagogia divina, pela forma como Deus se relacionava com o povo, como se Deus tivesse mudado, como se Deus tivesse Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Isso é herético, né? O que mudou foi o coração do homem, né? É muito importante você perceber que aquele povo era um povo de duas certezas, um povo muito teimoso, um povo que ou Deus ameaçava de morte, ou Deus não fazia. Entendeu? Eu vejo muito ateu falando isso, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus truculento e o Deus do Novo Testamento era um Deus zen, paz e amor. Os apóstolos, quando a pessoa foi lá, mentiu para a comunidade, aí o Pedro falou assim: mas você vai ter só pagador. Caiu. Aí a mulher chegou lá, tudo se lembra, né? Não sei se vocês sabem, né? Qual é esse episódio lá que mentiu para a comunidade. Aí ela provou que o cara morreu imediatamente. Aí a mulher chegou lá atrás do marido, aí o São Pedro pegou e falou: vamos lá para a mulher, vai morrer também. Acabou. Quando você está indo na comunidade, né? Aí cadê ele? Né? Deus, nossa, tão diferente do Antigo Testamento. Não. A diferença é que a dureza do coração do homem na antiguidade era muito maior, né? A compreensão era muito mais difícil para ele. E que Deus, ele é muito compreensivo para com as nossas limitações. Por exemplo, seria loucura, por exemplo, se o Caio e a Brenda pedissem para o Tomás dar uma palestra sobre esse tema hoje pra gente, entendeu? Com a idade que ele tem. Rapaz, ele ia dar melhor que eu. Ia dar melhor que eu. Você não sabe o potencial desse menino, não, viu? Mas assim, por exemplo, ele tem quantos anos, o Tomás? 2 anos. 2 anos, né? É. Tipo, pedir pro Tomás falar a tabuada todinha, sendo que ele nunca viu a tabuada. Né? Pois é. Pode ser que ele já nunca viu, né? Tô dizendo que Não, Tomás não. Então, assim, é a mesma coisa de que Deus pedisse que a perfeição moral do povo lá do Antigo Testamento fosse igual à compreensão moral do povo lá agora no Novo, né? Na época de Jesus. Então é importante entender que, apesar de ter vários autores, a Sagrada Escritura
que o cume da Sagrada Escritura, que é Cristo, né? Você vê lá no último livro da Bíblia, né? O Apocalipse, é como se realmente a culminação de tudo que a gente está vivendo, tudo que foi vivido, tudo culmina para um caminho só, que é a segunda vinda de Cristo. Né? E essa segunda vinda, ela é a resposta para todas as dúvidas que nós temos. Né? É a resposta para que tudo aquilo que foi escrito na Bíblia. A Bíblia toda foi escrita para a concretização daquele que é a sua segunda vinda. A primeira, lógico, e a segunda, a vinda de Cristo. Né? É muito interessante, por exemplo, vou fazer um exemplo muito catequista de Cristo, mas é porque é o meu ofício. Né? É como se você estivesse assistindo todos os filmes da Marvel e você fosse assistir o Vingadores Ultimato, entendeu? Então, digamos que, por exemplo, todos os filmes, porque tem um monte de filme, né? É cada livro da Bíblia, até chegar lá no Apocalipse, que é que tudo se encontra. Porque se você ler, por exemplo, eu tive a experiência, né? Já relatei para vocês, de ler toda a Bíblia e chegar no último final lá e ler o Apocalipse. E eu senti lá que estava lendo todos os livros dos profetas, os livros históricos, o Evangelho, estava tudo lá, num livro só. Acho que a minha irmã que já leu a Bíblia completa, já teve essa experiência de saber que é tudo um caminhar, né? É tudo um caminho, né? É todo um processo. E que é interessante que esse espírito do erro, ele não quer só tirar a tradição apostólica de nós, como os protestantes falam, né? Mas existem o espírito do erro moderno, né? Não falo modernismo, porque seria falar de outra heresia, mas de um espírito de erro materialista, criticista, cientificista, intensivista e essas profecias, é duvidar que dentro da própria Bíblia existem partes reveladas ou não. Partes que são mais reveladas do que outras, partes que não são tão reveladas assim, e isso começou quando você tira os livros da Bíblia. Né? Começou quando você separou os deuteronômicos lá do cano que já estava estabelecido há anos. Né? Porque não tinha algo formalizado, como lá de Iago Martins, só foi formalizado o não existia algo lá. A gente era extraordinário e falou, não, isso aqui acabou. Mas já tinha, já tinha falado, né? Que era esses livros, etc. O treino só foi confirmar formalmente. Mas aí tem todo o desenvolvimento. O cano judeu só foi escolhido muito tempo depois do cano católico. Né? Gente que fez um cano dele, praticamente. E eles estavam tentando lá diferenciar o cano deles do nosso cano, quando eles foram fazer o cano das escrituras deles. Se você for ler o Antigo Testamento sem a revelação do Novo Testamento, é como se fosse outro livro. Né? É como se você lesse até o Antigo Testamento na mentalidade dos judeus. O Antigo Testamento não é do jeito que a gente compreende. Pode ter os mesmos acontecimentos históricos, pode, mas a realidade espiritual, o apontamento daquilo é totalmente diferente. É como se fossem dois livros. Né? Então, é importante compreender que nós, católicos, nós somos eu ouvi falar, né? Nós somos a universal, né? Nós somos a igreja universal de Cristo, né? Ou seja, nós não separamos partes, né? Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, é como Santa Teresa diz, eu escolho tudo. Nós somos. A universalidade da verdade, ou seja, a verdade plena, completa. Né? Não é a verdade, eu escolho aqui o Antigo Testamento, mas eu vou tirar na cabeça, porque tem invocação dos santos, porque salvou, e eu não gosto de intercessão de gente morta, eu vou tirar, né? Ou então não acredito que as obras justifiquem, então eu vou tirar aqui o livro de Santiago, para não dar problema com o meu argumento, ou então vou fazer um monte de coisa, né? Já conheci amigos meus que foram protestantes, evangélicos, que afirmavam, né, que não sabiam por que não tiraram o Antigo Testamento, já que é ultrapassado. Né? Então, assim, o erro deve estar em todo lugar. Basta você se afastar da igreja.
Se é parte da igreja, você vai começar a criar sua própria religião.